Seja bem-vindo a mais um episódio do New Money Cast. Esse episódio tá super especial, que eu tô aqui junto com a galera do New Money Club. Cadê a galera aí? Um podcast ao vivo que a gente selecionou alguns dos membros do nosso clube para que possam compartilhar experiências, vivências, como é que eles estão conseguindo fazer novo dinheiro, dificuldade que eles têm no negócio, segmentos diferentes. Então, eu trouxe vozes do New Money para representar o nosso clube, para que você que está consumindo o conteúdo pela primeira vez ou já assistiu algum episódio do nosso podcast tenha profundidade e expansão de visão de como fazer um novo dinheiro na sua operação. Eu estou aqui com alguns convidados. Bruna, seja muito bem-vinda ao New Money Cast. Muito obrigada, que honra estar aqui. Tu sabia que ia gravar isso aqui comigo? Não, mas estamos prontas. Que bom, caramba. Essa confiança é legal, né? Fábio? Diferente dela, eu não estava pronto, não. Mas obrigado pelo convite. Muito honrado. Show de bola. Gui? Obrigado pela oportunidade. E a gente sempre tem na cabeça que a gente não consegue agregar alguma coisa, né? Que a nossa experiência é sempre menor, mas espero conseguir passar algo para a galera aí. Show de bola. Só para alinhar a expectativa, tá? Primeiro, presta atenção no conteúdo que vai ser compartilhado, porque vai ser caso real de empresário real, ok? E a gente vai falar sobre vários desafios. Primeira coisa, Bruna, se apresenta para a galera, fala sobre o que você faz, qual o principal desafio que você tinha antes de entrar no New Money. Muito bem, então eu sou a Bruna Legnaioli. Hoje eu ajudo mulheres que têm uma história de transformação a se tornarem mentoras de sucesso, mentoras reconhecidas, posicionadas, através da única formação em autoestima e autoconfiança do Brasil. Hoje vamos chegar já em 1.000, esse ano chegaremos com a sua ajuda, com certeza, em 1.000 mulheres formadas, espalhadas aí pelo mundo, em mais de 15 países, que são licenciadas a aplicar um método que transforma vidas. Faz também trabalhos em empresa, trabalho com a parte de saúde mental, inteligência emocional, dentro de empresa, através de palestra, consultoria, treinamentos. E eu acho que o meu desafio é porque eu sou uma pessoa de humanas, né? Assim, eu gosto de colocar a galera para chorar, para entender de onde que vem essa dor, por que você não consegue destravar, por que você não tem uma autoimagem legal, de repente eu gosto de trabalhar o emocional, a história de vida. E nessa jornada eu me vi obrigada a ser uma empresária. E ninguém me ensinou a ser empresária, eu nem imaginei que um dia eu ia ter que ser uma empresária. Então, ter que lidar com número, com meta, com essa parte. E acho que esse é o meu maior desafio. Top. Show de bola. Fábio? Vamos lá. Eu sou o Fábio, sou dono da Select Park, uma rede de estacionamentos. E eu vim desde lá de baixo, comecei como manobrista e devagarzinho fui entendendo ali que aquele negócio era um business legal, que dava dinheiro, que era possível fazer diferente. Logo foi indo ali, já tornei encarregado, supervisor, até que eu tive minha primeira garagem. E fiquei ali muitos anos com uma garagem ali, não queria outra. Tive várias oportunidades aqui em Alphaville. O nego chegava e falava, não quero, obrigado. Eu já tenho uma, já ganho bem, tá tudo bem, não quero outra. E assim foi, e até que quando a gente casa, eu brinco que só tem duas mulheres, a que sobe o homem e a que desce o homem. A minha mulher virou e falou, Fábio, você já reparou que tudo que você põe o dinheiro, você perde? Porque eu tinha na cabeça que o estacionamento ia acabar. Vem esse negócio de Uber. Então, eu fui abrir transportadora, abrir empresa de evento. O que você falava, vamos abrir, eu falava agora. Para não pôr o dinheiro no estacionamento. E aí eu comecei a pôr dinheiro no estacionamento, fui colocando, fui aumentando. Cheguei a 5, parei de novo. Falei, não quero mais também. Tá bom, já tenho 5, já tenho uma rede. Até que depois eu entrei no G4. Quando eu saí de lá, eu já entendi que comercial vale mais do que... Na minha cabeça eu não precisava, né, de comercial. Eu sou comercial. Melhor que eu não tem. Aí depois eu fui comercial, financeiro também. Para mim o financeiro tinha que ganhar R$500 a mais que manobrista. Eu só lança boleto. Não precisa mais. Aí fui construindo e cada dia ali a gente vai se aprimorando. Até que a gente chegou no New Money. Hoje a gente está com 32 garagens e principalmente buscando liderança ali. Porque, geral, a gente está com 100 funcionários e, para mim, o principal ganho que o Rodrigo trouxe foi trazer minha mulher para dentro da operação e, devagarzinho ali, ele vai, vem mais para a esquerda, vai mais para a direita, deixa ali no meio, ele vai ali porque eu não gosto muito do escritório, eu não gosto de número. Quanto fatura? Eu não sei, eu não sabia quanto faturou em 24, 26, eu não sei nada disso. E aí ele foi colocando ela para fazer essa parte ali. Muito obrigado. Sensacional. Gui já é o cara dos números, né? Isso já é tua praia, né? Essa é minha praia. Eu sou o back-office, vamos dizer assim, da nossa empresa. Eu, junto com a Aline Bruzon, temos um método de alavancagem de carreira e a gente ajuda profissionais a conquistarem a carreira que eles desejam, né?
Então, isso veio muito de um problema que a Aline teve pessoal, passou por burnout, etc. E ela teve que entender o que fazia sentido na vida dela. E eu sempre apoiando por trás. Então, a gente veio do mundo CLT. Então, a gente era CLT até pouco, eu particularmente até pouco tempo atrás. E o nosso maior desafio era tentar tirar a nossa visão de uma organização extremamente complexa, que são grandes empresas onde a gente teve experiência, e trazer isso para o dia a dia de uma pequena empresa, que ainda somos uma pequena empresa. E aí, um outro desafio que a gente tinha era um ambiente onde a gente pudesse trocar. Porque a vida do empreendedor, muitas vezes, é uma vida solitária. Sim. Você tem você com a sua cabeça. Quando você tem sorte, você tem um sócio que te ajuda, que muitas vezes você pode também ter um sócio que não te ajuda. E aí a gente ficava naquela, poxa, aonde que eu consigo estar para que eu possa conversar com pessoas que ou já passaram e possam me ensinar, ou que eu também possa ajudar alguém, ensinar alguém, e onde que eu construo isso e tenho alguém para me direcionar, falar, ó, Guilherme, vai para cá, vai para lá, olha isso, não olha aquilo. Então esse foi o nosso principal desafio, o nosso principal motivo de estar aqui dentro. Legal. Bruna, antes de você conhecer o nome visão de negócio, expansão de negócio, monovisão, que são termos que a gente comenta muito sobre a mudança que geralmente os empresários conseguem conquistar nos seus negócios, qual era a crença que Bruna tinha antes, que você considera, olhando para trás hoje, impedia você de ter resultados incríveis como você vem tendo nos últimos meses? A crença que sempre me travou era relacionada a vendas. Eu achava que eu não tinha que vender. Porque eu entrego, eu não vou vender. E, na verdade, eu entendi que eu sou a melhor vendedora do meu produto. E aí, quando virou essa chave, muitas chaves viraram. Mas eu acho que de todas, essa foi a principal. E de que eu posso, sim, ter produtos... Porque foi a primeira coisa que eu fiz, pelo menos quando entrei no clube, foi ter aumentado o meu preço, criado produto novo. Mas, ainda assim... Realmente a virada de chave foi entender que eu sou uma vendedora, eu sou uma ótima vendedora, e vender o meu trabalho é essencial para que eu possa executar o que eu tanto amo. Então hoje eu vendo assim com muito, eu vendi na hora do almoço para algumas, né? Já estamos sendo com sessão marcada. E era uma coisa que eu não fazia, porque eu falava, não, fala com o meu time, mas está na minha frente. E eu tenho a oportunidade de falar para ela, eu posso te ajudar. Então, entender que eu posso e eu preciso vender, está sendo o que está trazendo muito resultado para a gente. Muito legal. Fábio, essa tua trajetória é uma trajetória que você sai de manobrista para um empresário, como eu estava comentando ontem contigo. Acho que quando eu olho para você, uma visão que eu tenho é que você tem cabeça de ecossistema de negócios. Obviamente, dentro do segmento de parque, né, de estacionamentos, você já conseguiu uma rede extremamente bem-sucedida. Mas essa trajetória, o medo vai embora, o medo não vai embora... Quando é que você sente que a coragem foi importante? Quando é que ela, às vezes, trava? Como é que foi essa tua trajetória e sentimento ao longo dessa jornada empresarial? Eu brinco que a gente não pode ficar sem terapeuta, viu? A terapeuta é a que mais me ajuda. Mas lá atrás, antes da terapeuta, eu tinha muito medo de perder o primeiro dinheiro. Então, foi passando várias oportunidades e meu tio chegava, meu tio que me colocou nesse mundo, falava, vamos abrir estacionamento aqui. Eu falava, não... Porque eu só tinha um tiro para dar e eu morria de medo daquele... E hoje eu vejo que eu podia ter me jogado antes, entendeu? E principalmente pelo não ter filho, não ter família. Só que eu tinha... E até hoje eu carrego esse medo lá atrás, faço terapia, para tentar... Sabe, agora eu estou assinando o maior contrato da minha vida, que tem que aportar um valor alto. Eu fico sem dormir. Eu fico, Priscila, será que vai mesmo? Será que... É um contrato de 10 anos... O cara quer 1 milhão de aporte. Eu fico, Priscila, será? Não é melhor a gente não mexer com isso? Vamos largar esse negócio para lá. E eu sei que o negócio é bom, o negócio já dá dinheiro. Você abre hoje, amanhã já tem dinheiro no caixa, né? Só que até hoje eu tenho que ficar lutando com esse medo aí. Um ponto antes de eu passar para aqui é que, assim, eu observo que o medo ele não vai embora. Eu acho que esse é um aspecto interessante, que muitas vezes a gente consome conteúdo empresarial na internet e parece que é tudo muito simples, que é tudo muito fácil, que é todo mundo super incrível, empresário super de sucesso. Mas todo empresário tem um medo que ele não vai embora. E um ponto que tem sido uma experiência para mim é entender que eu vou esticando a corda do medo. Ao invés de pensar, cara, eu tenho que eliminar esse medo, eu começo a pensar, cara, antes eu tinha medo de investir 10 mil, agora eu superei, está nos 100 mil. Aí eu tinha medo de investir 500 mil, superei, vai para 1 milhão.
Aí tá agora na corda, estica a corda de 1 milhão de aporte inicial. Tu já investiu milhões e milhões no teu negócio. Sim. Milhões e milhões no teu negócio. Só que talvez um tiro desse, do jeito que tá, aí você fala, poxa, é pra fazer, não é pra fazer. E aí, eu sempre gosto de falar o seguinte, não tá com medo e vai com medo mesmo. Eu acredito que essa é uma mensagem que a gente precisa passar. É tá com medo? Cara, investe em preparação. Porque o medo é o oposto da clareza. Se tu tiver 100% de clareza do que fazer e certeza do que vai acontecer, tu, pum, diminui o medo. E o ponto é, quanto mais conhecimento você tiver, mais confiança você vai ter, menos medo você terá. Então, acho que um ponto que você tem trabalhado nisso, e é legal tu trazer isso, porque é importante a gente frisar que o medo não vai embora, mas quando a gente tem coragem para fazer o que tem que ser feito, a gente troca medo por preparação e por recompensa. Que é o que você tem tido todos esses anos. De onde você saiu, para onde você chegou, é a coragem, o arriscar e a recompensa que você tem colhido, né? E o mais incrível que eu vejo é como devolve, entendeu? Tipo, quando você supera aquilo, você fala, não é possível. Como é que eu não pensei nisso como é que antes? Eu não fiz isso antes? Ou sabe? como é que eu fiquei com esse medo? Eu lembro quando eu trouxe meu primeiro financeiro, assim, eu falei, não é possível que essa pessoa vai ganhar, acho que ela ganhava 8 mil reais. Eu falei, não é possível. Quando essa pessoa chegou, que ela começou a devolver, eu falei, olha que negócio mágico isso. Aí depois foi o comercial, sabe? A menina ganhava 12 mil também. Eu falei, não, esses 12 mil é meu, eu não posso pagar isso para ela. Quando começou a vir, veio o grupo acelerador. Eu falei, opa, agora esse negócio deu certo, entendeu? Mas sempre vencer no medo ali. Posso complementar? Claro. Quando a gente fala de medo, eu vi muito aqui durante o nosso evento essa questão, vamos fazer evento, né? Que a galera agora tá nessa, vamos fazer evento. E aí a gente muitas vezes tem medo de marcar o evento ou ficar, mas como que eu vou fazer? Onde vai ser? A gente começa a criar um monte de objeção e um monte de dúvida. E, na verdade, se a gente olhar, os medos que a gente tem na nossa jornada são sempre os mesmos. A questão é, o mesmo medo da rejeição que eu tinha quando não fui escolhida lá na festinha da escola. É o mesmo medo que eu tenho de fazer um aniversário e não aparecer ninguém, que é o mesmo medo que eu tenho. E se eu abrir uma live e não entrar ninguém, que é o mesmo medo que eu tenho e se eu fizer um evento e não vender. Então, a gente sempre tem que... Eu faço um exercício comigo, que é o seguinte, existe dentro de mim, do meu lado, o tempo todo comigo, uma menina que quer ser amada, aceita e que tem muito medo de ser rejeitada. Eu, Bruna adulta, eu sei que eu sou capaz. Porque eu me preparo, eu me capacito, eu tô aqui num ambiente maravilhoso, eu tenho cursos, formações. Mas quando o medo vem, eu sei que é aquela menina. O que eu faço? Eu converso com ela, eu falo, eu sei que você tá com medo. O que você falaria para sua filha que se preparou para dançar no final do ano na escola e de repente ela trava e fala, papai, não vou. O que você falaria para ela? Para Cecília? Vai, filha, você consegue. É o que a gente tem que falar pra gente. É o que a gente falaria pra nossa filha, pro nosso filho, quando a gente trava de medo. Porque, no fundo, é tudo emocional. Porque todo mundo que tá aqui, que tá assistindo a gente, sabe que é capaz. Só que é essa criancinha que precisa de uma voz, de um incentivo, de uma coragem. Então, os medos são os mesmos. E a gente vai morrer com os mesmos medos, né? E aí, Gui, eu queria te fazer uma pergunta agora. Qual é o impacto e o poder de um ambiente novo para mudar ou expandir visão, ou ir diminuindo esse medo, ou impactar mais tua cabeça, teus pensamentos e até tua ambição, por exemplo? Eu acho que o impacto, de certa maneira, ele é imensurável. Porque eu consigo hoje pensar no impacto do que eu consigo enxergar. Então, hoje eu consigo falar, poxa, se eu não tivesse nesse ambiente, eu não tinha feito uma determinada ação que me gerou um retorno X. Ou um retorno Y. Só que eu gosto muito de planejar o futuro. E o futuro, eu tenho certeza, eu já te disse isso, que eu não consigo enxergar qual é. Porque eu não tenho essa capacidade ainda. Eu não passei por algumas coisas que não me habilitam a conseguir enxergar isso. E faltar neste ambiente, não estar no ambiente que te permite isso, o impacto é não chegar nesse lugar que você nem conhece. Nem sabe, e que ele é muito grande. E ele é muito maior do que você consegue. Então, quando você me pergunta qual é o impacto de não estar, ou qual é o ponto positivo que um ambiente te traz, eu vou te dar a minha visão, a minha lente, a minha ótica, e muitas vezes ela é pequena, porque eu ainda estou limitado, e todos estamos, àquilo que a gente consegue enxergar. Mas quando você participa de um ambiente desse, você começa a crescer tua visão, crescer tua ambição, e você consegue ter ideias, ter ambições que você não tinha antes. Então, qual que é o impacto? Eu não sei.
numericamente ou quantificar isso, mas eu sei que ele é muito maior do que eu imagino. Qual o significado de empreender para você? Assumir risco, porque quando você, dentro do nosso universo, né, se você não está empreendendo, você está trabalhando para alguém, pelo menos é o que eu tenho na cabeça. E quando você está trabalhando para alguém, o teu risco é muito menor, mas o seu ganho também é muito menor. Você está limitado àquele acordo que foi feito entre as duas partes. Quando você está empreendendo, você está assumindo um risco exponencialmente maior, mas você também está se expondo a uma recompensa muito maior. E essa recompensa, igual você fala muito, ela não é só atrelada ao dinheiro. Acho que o dinheiro, muitas vezes, ele é o meio pelo qual você vai conquistar outras recompensas que, no fundo, são, pelo menos na minha concepção, que a gente realmente busca. E é claro que isso vai ser muito individualizado. Mas, poxa, a recompensa nisso, que aí está o sinônimo de empreender, é poder realizar os sonhos. Então, você consegue realizar sonhos não empreendendo? Sim. Mas talvez eles sejam limitados àquilo que está no acordo. Então, quando você está empreendendo, você está se possibilitando e se permitindo a ter sonhos cada vez maiores. Quais os principais erros que você cometeu depois desses 2 dias que a gente está junto aqui, falando sobre máquina de aquisição, de atração, de retenção? Quando você olha para os últimos, 2 anos, quais os principais erros, olhando para você como empresário, você identifica que você cometia? Querer a perfeição antes de começar a executar. Então, passar muito tempo planejando, pensando e, além disso, enxergando os problemas e tentando resolver problemas que nem existem porque você nem começou a fazer. Sim. Então, acho que esse é um dos principais. O outro aprendizado, acredito que é confiança. Porque muitas vezes, aí conecta até com o que o Fábio falou um pouco, o medo te trava de fazer o que precisa ser feito. Às vezes você até sabe o que tem que fazer. Sim. Só que aí... E você nem está preocupado necessariamente a estar perfeito. Sim. Mas aí quando você não tem a confiança de fazer, isso te impede, você não fez, então você já fracassou. Então acho que querer a perfeição e ter a confiança para executar, porque assim, vai errar, fato. Sim. E provavelmente você vai errar naquilo que você não imaginou que você ia errar. Porque aquilo que você imaginou, você se preparou para aquilo. Né? Então você vai criando as suas alternativas. Então, acho que iria nessa. E os principais acertos e resultados nos últimos 12 meses? Sem sombra de dúvida nenhuma, trabalhar público, né? O que a gente chama de ICP. Eu acho que quando você consegue acertar isso, todos os demais começam a ficar menos difíceis. Fácil nunca vai ser, não é sobre ser fácil. Mas começa a ficar menos difícil, as coisas começam a ficar mais claras, você consegue tomar mais decisões assertivas, consegue trazer mais execuções assertivas quando você entende muito bem quem é teu público, quanto que você quer vender. Então, acho que ter um ICP muito bem definido, ter um público é ponto crucial. Isso, de tudo que você acertou nos últimos 12 meses, esse foi o principal? Não. Te escutar. De verdade. Você deu dicas pra gente, orientações, que a gente só simplesmente fez. E todas as vezes que a gente fechou o olho e fez, deu certo. Então, o principal acerto foi te escutar. Quais os principais ganhos que aconteceram nos últimos 2 meses comparado aos 12 meses anteriores? Em resultado mesmo, assim. Resultado, a gente fez em 5 meses de 2026 o faturamento de 10 meses de 2025. Então, a gente encurtou pela metade o tempo. A gente tem um aumento de ticket médio em torno de 30%. Eu reduzi a jornada de compra de aproximadamente 15 dias para 8, em torno de 8, mais ou menos. A gente está olhando mais caixa, menos receita. Então, a gente está saindo do ego da receita e da venda e olhando o do lucro, que é o que realmente importa. É uma gestão mais simples, mais assertiva. Você passou para mim muito claro isso, eu tenho praticado sempre, é simplificar. A minha cabeça ela é muito complexa, muitas vezes, por N fatores históricos, e eu acho que a simplificação foi um acerto. Então, fazer as coisas serem mais simples, mais práticas e executar isso. Beleza. Quando você enxerga daqui a 10, 15, 20 anos,
Murilo, teu filho está com quantos anos hoje? Hoje ele está com 10. 10 anos. Então ele vai chegar com 20, 30 anos. E ele falasse para você assim, ó, papai, por que empreender? Ou, papai, do que o senhor se orgulha empreendendo nesses últimos anos? Qual seria a mensagem que sairia do teu coração para ele? Acho que não seria sobre empreender. Seria sobre seguir seu coração. Não é para todo mundo. Empreendedorismo não é fácil, não é simples. E eu não estou querendo desvender o empreendedorismo. É só tirar o brilho que todo mundo coloca por aí, né? Que é simplesmente empreende e está tudo certo. Não é assim. Então, faz aquilo que te faz feliz. E faz. Porque hoje o que eu busco é isso. É fazer aquilo que me preenche para poder preencher quem faz sentido na minha vida. E se ele te perguntar sobre orgulho, papai, dos últimos anos, se tua vida terminasse hoje? Hoje. Se você olhasse para trás e tivesse que deixar uma única mensagem para ele daquilo que você fez na tua vida inteira até hoje, que você teria orgulho, que ele soubesse, que os filhos dele soubessem, que os netos dele soubessem, e falaria assim, ó, meu pai, o que seria? Nossa, essa foi difícil. O que eu acho que ele vai falar, que eu me orgulharia? De ter coragem. De ter coragem de olhar no espelho, se aceitar e fazer o que tem que ser feito. Acho que seria algo nessa linha. Legal. Fábio, principais erros. Quantos anos empreendendo já? 20 anos já. 20 anos empreendendo. Quando você olha para essa retrospectiva, quais os principais erros que hoje tu tem consciência que você cometeu lá atrás? Ou pode cometer ainda, na verdade, né? Montar a equipe. Enquanto o empresário não tiver na cabeça que ele tem que montar uma equipe, não vai. Sozinho você não consegue, sabe? A gente, quando começa a empreender, fica naquela fase, não, eu faço tudo, eu sou financeiro, eu sou comercial, eu sou operacional, e fica correndo, e quando você consegue sair dali, parece que você olha assim e fala, nossa... Tem um mundo, né? Tem um mundo, E tem um mundo de dinheiro que eu não enxergo. Nisso, né? Você fica correndo assim, ó. Você não vê o dinheiro que está passando aqui, passando ali. Contato, network, ambiência. Quando que você sai de um escritório para estar aqui 2 dias? Você não sai, porque não pode, não dá tempo. Você tem que ir lá, você tem que abrir a filial, fecha a lojinha, abre a lojinha, deposita dinheiro no banco. Faz tudo, né? Faz tudo, já é dia 20, paga funcionário. Então, quando você consegue montar a equipe, ter essa consciência, né? Porque eu acho que é uma fase, assim. Você não vai conseguir do dia para a noite, vou montar a equipe dos sonhos, vou pegar um financeiro, colocar lá 4 pessoas, mas nunca. Mas quando você consegue tomar consciência e ir crescendo ali dia a dia, coloca uma pessoa, 2, 3, precisa de mais uma, e ir montando a equipe, eu acho que o seu negócio vai crescendo assim de um nível, e aí vai ficando mais fácil para o empresário. Sim. A tua jornada é uma jornada que é completamente improvável, né? Que, assim, o quanto de apoio você teve ou deixou de ter, o quanto de incentivo que você teve ou não teve. E tu tá com 2 filhas, né? Qual a idade delas? Apelar já senti, já 9. 9 anos. Tu imaginava que era possível construir o que tu proporciona para elas hoje? Nunca. Hoje, quando eu olho a escola que elas estudam, assim... Mas nunca na minha vida. Eu sei quanto é o boleto, né? São 2, né? Mas nem no meu maior sonho, assim. E o que é que isso significa para você? Que eu venci, né? Eu consegui sair ali de manobrista da Zona Leste para morar em Alphaville. Negócio que eu sempre sonhei, assim. Ter minha casa, sabe? É uma vitória. E se eu perguntasse para elas, assim, hoje... provavelmente elas não têm nível de consciência daquilo que você precisou viver ou passar para isso, né? Não. É muito maluco porque, por um tempo meu, minha mãe colocou a gente para morar no palácio. E o nosso palácio tinha 22 metros. Era um kitnet. Eu venho lá de Recife. Então, a minha mãe, ela trabalhou em alguns lugares. Então, eu lembro da época que ela trabalhava na Lojas Americanas. E a minha mãe escolheu um emprego que dava para associar para ela ficar... no mínimo sábado de tarde com um amigo.
porque ela ia para o trabalho, depois ia para a faculdade, chegava em casa meia-noite, então era uma rotina completamente difícil. Mas fui criado com vó, então dos 0 aos 13 anos morei com minha avó, só que aos 13 anos minha mãe disse, a gente vai para o nosso palácio, filho. Se vamos, mãe. Eu lembro desse dia, dessa cena. Eu comendo um croissant, tomando um suco Tampico, num kitnet 22 metros quadrados. Quando eu olho hoje, Fábio, o quarto da minha filha, eu quero ter 4 filhos, eu poderia já ter os 4 filhos na casa que eu moro, o quarto da minha filha é maior do que o palácio que a minha mãe conseguiu proporcionar para mim. E eu ouvi do meu sócio, Caio Carneiro, recentemente uma frase que a gente nasce parecido com os nossos pais, só que a gente morre parecido com as nossas decisões. Quais decisões você tomou que mudaram o futuro das tuas filhas e dos filhos delas? Eu saí do CLT, né? É o mais difícil, é o mais confortável. Eu lembro, lá atrás, eu ganhava ali 5 mil por mês e eu me espelhava muito no gerente do banco. Eu falava, pô, eu ganho igualzinho o gerente do banco. Porque eu trabalhava numa filial que era do Bradesco e aí eu sabia quanto eles ganhavam, né? Naquele tempo, um gerente ganhava 4 e pouco. Só que eu esquecia que ele trabalhava 6 horas, eu trabalhava 16. Domingo é domingo, mas tá bom, eu ganho igual ele. E eu não queria sair disso. Não queria, eu ganho bem. Então, para mim, ali, o corte de sair do CLT foi uma barreira, assim. E hoje eu olho como Deus me deu a chance de vencer, sabe? Porque eu tive várias chances de ficar lá dentro, quietinho. Não sai daí, não, filho. Fica aí, tá tudo bem. Você ganha bem. Mas acho que de ver, meu pai sempre teve comércio, meu tio sempre teve comércio, abre isso, fecha aquilo. Então acho que eu fui, sabe, nascendo dentro daquilo, vi meu pai quebrar várias vezes. Então também acho que... Aí eu voltava para trás e falava, esse negócio vai dar errado. Quebra, meu pai abre, fica bom, compra carrão, quebra, vende tudo, anda de ônibus, sabe? Eu tinha esse... O ciclo. Eu tinha esse ciclo na minha cabeça. Esse negócio sobe, mas desce depois. Aqui não, aqui é estável. Então vencer essa barreira foi bem difícil. Show. Bruno, principais acertos dos últimos 12 meses? Olha, quando eu te conheci, eu falei que eu ia usar 2 palavras, principalmente, que era humildade e obediência. Então, eu joguei tudo que eu sabia, praticamente, deixei de lado, coloquei numa caixa, não joguei fora, né? E eu falei, eu vou seguir exatamente o que você falar, eu vou ser obediente, eu vou ser humilde, porque eu trabalho há muitos anos com o que eu trabalho. Quantos anos já? Há 16 anos. E eu achava muitas vezes, e o meu maior erro foi não ter pedido ajuda antes. Achar, não, eu vou fazendo. E agora, nesse podcast, que me caiu a ficha também. Por que isso? Porque eu vi um pai empreendendo teimoso, cabeça dura, que contratava consultor e não seguia o que ele falava, só para brigar com o consultor. E eu entrava em mentoria, não fazia, brigava com a pessoa, não vou fazer. E eu repetia, assim, os mesmos erros exatamente. Quando o Rodrigo entrou na minha vida, eu falei, não, eu vou ser humilde e obediente. Então, acho que o meu acerto foi ser humilde, foi pedir ajuda. Porque, às vezes, a gente não está conseguindo sozinha e a gente quer desistir. Eu queria desistir, né? E isso que você fala, né? Eu lembro que você provoca muita gente nesse sentido. Ou você aumenta a sua coragem ou diminui o seu sonho. Essa frase foi o que me fez continuar. E saber que o que eu decidi eu estou ensinando a minha filha sobre os sonhos dela, porque eu amo o que eu faço. E eu ia desistir porque eu não sabia como fazer da forma correta. E aí um dia você me perguntou isso, o que você está ensinando para sua filha se você desistir? E eu falei, eu estou ensinando ela a desistir do sonho dela também. Então, acho que é isso, é pedir ajuda, é ser humilde e saber que a gente está sempre precisando aprender cada vez mais. Perfeito. Principais erros? Não ter pedido ajuda antes. Ter sido controladora, centralizadora, aumentar muito a receita, sem aumentar muito o custo, sem ter uma previsibilidade de receita, não vender, ser teimosa. Eu acho que foi a teimosia agora. Agora eu não tinha pensado, não. Estou pensando agora aqui. Foi a teimosia. Gente, eu nunca imaginei que eu era teimosa. Foi a teimosia, certeza. Eu acho que o Bruno teria uma... Eu nunca imaginei que eu fosse teimosa. O Bruno tinha certeza. O Bruno ia falar, uma como resposta não? diferente. Acho que é teimosia. E aí entra um pouco, talvez, uma arrogância, né? Por não ser humilde, não pedir ajuda, não reconhecer, não estou conseguindo sozinha, não ser vulnerável. E eu acho que essa necessidade que a gente tem de mostrar que a gente está acertando, de que a gente sabe fazer, esconder a nossa vulnerabilidade, atrasa a nossa vida. Total. Atrasa.
Rodrigo, se me permite, acho que uma conexão de um pouco que o Fábio trouxe com o que a Bruna trouxe agora, e um ponto que você fala bastante, um dos grandes calcanhares de Aquiles de um empresário é o ego, né? Porque a gente começa a conseguir conquistar as coisas, a gente sai de um CLT ganhando 5 mil e passa a ganhar 10, e é um mérito, sem sombra de dúvida. A gente se expõe a riscos, supera os riscos e consegue fazer, e aí a gente não traz uma equipe porque ele não vai fazer igual eu faço melhor. Ou então, eu não preciso escutar alguém porque eu sei o que eu estou fazendo já deu certo. Então, e aí, conectando também com o que ela trouxe, quando a gente traz humildade e está num ambiente onde você fala, caraca, tudo que eu achei que eu sabia e estou fazendo, na verdade, é uma formiguinha perto de um monte de elefante. Acho que, além de tudo que a gente falou sobre o ambiente, esse ambiente também te ensina um pouco sobre, nossa, eu posso tanto mais, tem tanta coisa que eu não sei, tem tanta coisa que ainda pode acontecer, deixa eu sentar na cadeirinha de aluno aqui de novo e escutar. Sim. Mas tentando contribuir, o empresário é teimoso, né? Que nem ontem, a hora que ele falou, por que você quer escrever o livro? Pelo ego. Eu falei, imagina, eu preciso contar a minha história, depois eu falava, é só o ego. Aí ele, é o ego. Eu, não é o ego, é só o ego. O empresário, ele tem um ego gigante, não adianta mentir, não, é o ego. E o ego é positivo. Isso, eu não falei que foi negativo. Desde isso. que você saiba lidar com ele, você reconhece que Desde que ele seja inflado. Exato. O ego inflado é que é o problema. Agora, o ego ali, ocupando o lugar dele, fazendo a função dele, ele impulsiona a gente. Exato. Né, a ocupar o nosso lugar. E geralmente eu falo isso, né? O que atrapalha o empresário de crescer mais é o ego, o medo e o ponto cego, né? Geralmente são 3 coisas. Só que eu queria abrir pra galera fazer pergunta. Eu queria uma pergunta pra Guilherme, uma pergunta pra Fábio e uma pergunta pra Bruna. Queria que vocês pensassem, depois de ouvir a trajetória deles, de entender desafios deles, segmentos diferentes, o que faz sentido ou conecta da sua história, do resultado, da experiência que eles tiveram, que talvez faria sentido vocês terem uma troca aqui. Primeira pessoa a fazer pergunta. Quem seria? Um por vez, que senão fica difícil de escutar. Vai. Passa o microfone ali para ele. Pode ir lá. Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá. A primeira pergunta que eu tenho, e pode ser para qualquer um dos 3, o que vocês fariam de diferente se vocês estivessem aqui pela primeira vez? Sentado nessa cadeira e ouvindo tantas coisas e tantos ensinamentos assim. O que vocês fariam de diferente? Posso? Pode. Não tenta aplicar tudo. Uma única coisa, e não, eu ia falar bem feita, mas não é isso. É uma única coisa que você começa a fazer e vai ajustando ao longo, porque a gente às vezes senta na cadeira do bom aluno e quer entender tudo, aplicar tudo e se afoga. Então, uma única coisa, não espera estar boa, não espera estar perfeita, só começa. Saiba escolher essa única coisa. E escolhe aqui. Não deixa para escolher amanhã, porque senão você vai enfiar o caderno na gaveta e vai seguir a vida. Perfeito. Próxima pergunta. Vai, Fábio. De Fábio para Fábio. FF. Qual foi o seu maior desafio empresarial e como você fez para superar? Acho que eu já falei um pouco aqui, mas equipe. Eu não conseguia, não ia. Eu não vencia essa barreira. E eu ia, contratava agência, ela trazia os currículos, eu falava, essa pessoa não pode ganhar isso. Imagina, tá me roubando aí. Rouba antes de entrar. E aí foi terapia mesmo. Procurei uma terapeuta, não é, parece pirrada, mas não é não. E aí fui indo, lá na minha cabeça, veja bem, você está aqui agora, essa pessoa poderia estar lá vendendo para você. Eu falei, como é que ela ia estar vendendo para mim? Aí foi indo até que um dia, minha mulher pegou e falou, paga logo, pelo amor de Deus. Hoje ela pagou outra vez. Na verdade, ele resolveu isso casando com a pessoa certa, pelo visto, né? Aí foi, mas minha mulher me impulsionou muito. Ela que, vou dizer, que deu esse empurrão ali para eu pagar, sabe? Eu ficar com medo, é muito dinheiro. Mas o maior desafio foi contratar gente boa, sabe? Porque eu vejo muito empresário cometendo esse erro. Esses dias, um amigo meu de consórcio, cara gigante, mexe com milhões.
Aí ele postou lá, contrato diretor financeiro, PJ R$4.000. Eu liguei para ele e falei, nem o manobrista ganha isso. O manobrista ganha 2.000 no CLT, PJ dá os 4, você tá maluco? Não, Fábio, mas você acha que o financeiro tem que ganhar mais? Então tem muito empresário que mexe com dinheiro alto. Ainda tem essa crença limitante, sabe? O cara ganha pouco. Eu falei, irmão, o que você acha que um financeiro de 4.000 PJ vai dar para você? Um cara que mexe com milhões e milhões e milhões de negócio de consórcio. Não vai dar nada, velho. Ele falou, mas eu não acho ninguém mesmo. Eu falei, mas você não tem como achar. Então, acho que a principal barreira do empresário é conseguir dividir o bolo e trazer gente boa para dentro da equipe, sabe? Boa. Pergunta para Bruno agora. Júnior aqui. Tudo bem, Bruna? Qual foi o ponto principal da sua decisão de estar com o Rodrigo? O que fez você decidir estar aqui? E depois que você entrou, qual foi o momento que você falou, nossa, em quanto tempo você falou, nossa, graças a Deus que eu estou aqui? Por que você decidiu? E em quanto tempo você falou, pô, foi uma decisão da minha vida? Ou uma das melhores, né? Eu decidi porque o que me fez decidir foi essa questão de saber que a minha decisão de estar ou não, primeiro que eu não ia conseguir sozinha continuar, né? Então reconhecer que eu precisava de ajuda. Segundo foi quando ele trouxe muito essa questão do quanto a minha escolha ia influenciar na minha filha. Eu não tinha é engraçado, né? Eu trabalho com isso, mas eu só estava enxergando o meu problema, a minha dor, eu não estava enxergando que ela estava vendo tudo. Então eu falei, não, eu não posso desistir, porque ela fala, mamãe, você vai lá com a mulherada hoje? Ela fala, você vai com a mulherada? E ela fala os exercícios que eu ensino as mulheres a fazerem, ela faz no espelho. Então eu vejo que ela é ligada nisso. E quando eu soube que valeu a pena, foi no primeiro dia, né? Porque a primeira coisa que ele falou para eu fazer, eu fiz e tive um resultado muito bom. Todas as coisas que o Rodrigo, todas as ações, as estratégias que ele me fala, todas eu faço 3 vezes mais o resultado do que eu estava tendo, todas. E assim, compartilhando uma coisa um pouco mais pessoal, esse trabalho que a gente faz de se unir, de se ajudar, a gente não imagina o quantos de nós aqui estamos com ansiedade, com depressão, com problemas que a gente está... com burnout. E aonde vai o burnout? Aonde esbarra? Em casa, nos filhos. E se você olhar para as estatísticas hoje, né, as crianças hoje estão 50% a mais de consulta no SUS, em psiquiatria infantil. As crianças estão pedindo socorro porque os pais estão burnoutados, deprimidos, ansiosos. Então, a gente está falando de negócio, mas existe um mundo emocional acontecendo aqui em todos nós. E quando a gente chegou para fazer a mentoria com o Rodrigo, a gente estava tendo muito... Meu marido estava muito deprimido, ele sabe disso, o Rodrigo sabe. E hoje ele está com um brilho no olho, por quê? Porque a gente estava patinando. A gente estava, né, sangrando empresarialmente, isso esbarra na família, esbarra nos filhos. E eu vi o meu marido sair de uma depressão por ter tomado a decisão de estar aqui e pedir ajuda. Então, não é somente sobre... estratégia, mas o nosso trabalho, os nossos resultados, eles impactam toda a nossa vida. Não tem como a gente separar as coisas. E quando a gente olha com essa lupa, né, aí a gente tem que reconhecer, a gente precisa de ajuda. Então, basicamente isso. Qual foi o principal conselho que eu te dei, que valeu a pena, ou que impactou mais o teu negócio? Para mim, direto, simplicidade e prática. Eu tenho a... Tá vago. Mais específico. Olha para negócio. Para negócio? Marketing, vendas, liderança, novo dinheiro. Olha para isso. Acho que trabalhar a base desse cliente foi o melhor, porque é o menor esforço que você precisa fazer para ter um retorno mais rápido. Então, acredito que tenha sido esse. É isso que eu queria ouvir. Fábio, principal conselho que eu te dei que impactou verdadeiramente o negócio? Trazer minha mulher para dentro dele. Ela já vinha acertando fora dele, né? Aí quando traz para dentro, vai mais rápido o caminho. Acertou o negócio, a gente consegue. Bruna. Principal conselho que eu te dei que impactou positivamente o negócio? Acho que foi mudar meu público. Tá bom. E criar mais produtos de valor mais alto. Cobrar mais caro. Cobrar mais caro e vender.
Cobrar mais caro e você vender. Eu vender. Legal. Eu chamei vocês aqui porque vocês têm tido resultado milionário. De resultado, assim, de colheita disso. Sim. E é realmente ao longo do tempo, ao longo dos meses, fazendo isso. Um conselho para a galera que está assistindo a gente e acompanhando a gente aqui no evento. Um conselho de Bruno, um conselho de Fábio e um conselho de Guilherme. Executa. Faz o que precisa ser feito. Se você perceber que o seu gargalo está mais em marketing, ou está mais em venda, ou está mais em liderança, escolhe uma coisa e executa, tenha coragem, executa. Segue o plano e repete. Repete o que dá certo, muda o que dá errado. Repete o que dá certo, muda o que dá errado e não para nunca. Movimento gera movimento. Esteja em lugares. Eu conheci o Rodrigo porque eu fui participar de uma roda de conversa no coworking que a gente trabalhava. Então, esteja em lugares, se movimente, porque isso te dá visibilidade, isso cria oportunidade. Eu não estaria aqui se eu não tivesse me movimentado. Então, movimento e ação. Show. Fábio. Um conselho? Um conselho. Guarda dinheiro. Ninguém consegue abrir um negócio, ninguém consegue expandir o negócio, ninguém consegue fazer um aporte se não tiver dinheiro. O que me levou a ter minha primeira garagem, eu era manobrista, eu ia lá no banco, eu depositava R$2. Eu ganhava R$2 de caixinha, eu ia lá e depositava R$2 no banco. E aquilo eu fui juntando. Quando eu olhei tinha 10, quando eu olhei tinha 20, quando eu olhei tinha 100. Eu lavava carro, ia lá e depositava R$20. E eu acho que isso é o que muda o jogo de qualquer empresário. Eu brinco assim, o cavalo arriado vai passar na porta de qualquer um. A diferença é se você vai estar preparado para subir nele ou não. E preparado para mim, você tem que ter um dinheiro. Sabe? Que nem, tá vendendo um negócio ali, é super bom. Irmão, o banco não vai te dar crédito, o parente não vai te dar crédito. Você tem que ter um negócio ali para você começar, entendeu? Que seja 5 mil, 10 mil, o valor que for. Mas se você não tiver uma reservinha ali para você dar o primeiro pontapé, tirando o romantismo do empresário, você tem que correr muito osso para conseguir erguer e levantar um negócio, sabe? Perfeito. Tem que estar preparado. Guilherme. Acho que peça ajuda. Igual a gente pautou em alguns momentos aqui, né? Não vai ser fácil. Tem muita dificuldade, existe o ego, a gente quer fazer. Mas peça ajuda. Às vezes é solitário, às vezes um amigo do lado. E a ajuda não é só para cima. Às vezes é para o lado, até para baixo, por assim dizer. Né? Então, uma pessoa que às vezes você imagina que saiba menos ou que tem menos resultado, vai ser melhor que você em algum ponto. Ela vai ter uma visão diferente. Então, acho que peça ajuda, porque sozinho a gente não tem capacidade de ver tudo que a gente precisa ver e a gente não vai conseguir saber tudo que existe. Então, peça ajuda. Minha última pergunta para cada um. Para você, qual o significado hoje que você tem sobre novo dinheiro e qual o sentimento em fazer parte do New Money Club? Novo dinheiro, para mim, hoje, vou conectar com algo que eu já falei, sonho. Realização de sonho, provisão para minha família e impacto. Acho que impacto nas pessoas que a gente atende. Pode ser que hoje você olhou seu negócio só como um negócio. Talvez ele tenha nascido de uma necessidade. E tudo bem isso. Mas você está ajudando alguém de alguma forma. Então, você está impactando o mundo. Então, novo dinheiro, quanto mais você fizer, mais você está impactando as pessoas, mais você está contribuindo para o mundo. Então, novo dinheiro para mim é isso. E o segundo ponto, o impacto de estar no ambiente. O sentimento de estar no New Money Club. Sentimento, pertencimento e suporte. Conecta, acho que um pouco eu falei sobre pedir ajuda, sozinho. Então, acho que está nessa linha de poder entender que a jornada não precisa ser solitária, ela pode ter apoio de outras pessoas e esse ambiente proporciona isso. Show. Fábio, significado de novo dinheiro e sentimento de estar no New Money Club. Novo dinheiro, principalmente para mim, olhar para o dinheiro que eu não estou vendo dentro do meu próprio negócio. Que eu fiquei várias vezes saindo do meu negócio, lá dentro mesmo. Eu acho que tem um caminhão de dinheiro. Você mesmo já citou vários exemplos. E focar nesse novo dinheiro dentro do seu próprio negócio. Não fica olhando para o negócio do vizinho e falar, não, seu negócio ele vai te dar um dinheiro novo.
Tá lá dentro. Só ligar pro Rodrigo que ele te mostra onde tá. Minha cartilha já chegou. Lá fala onde tá o meu novo dinheiro. E participar do clube, principalmente você ter um suporte. Você ter isso para mim... Eu já fui contratar várias pessoas, eu ligo para ele, não. Mas não. Isso não negocia, não. Eu acho que o suporte que ele dá e pertencer de um grupo tão rico também é muito importante. Show de bola. Tu, significado de novo dinheiro e sentimento de fazer parte do New Money Club? Novo dinheiro, acho que é a nova visão, sempre a visão. É alguma coisa que a gente não está enxergando e que quando a gente enxerga, gera um novo dinheiro. Então, a abertura, a permissão. E eu acho que para mim o sentimento de estar aqui é o sentimento de não ter desistido do meu sonho. E de não ter diminuído o meu sonho. E o quanto isso vai representar para o sucesso dos teus 2 filhos? Tudo, absolutamente tudo. Tudo muda. A minha filha hoje tem um pai mais presente, um pai mais feliz. Há quantos meses você queria desistir? Antes de te conhecer? Eu estava bastante tempo já pensando, acho que no último ano eu quis desistir. E eu entrei no clube há 4 meses. E tudo mudou, absolutamente tudo. Qual a história que tu vai conseguir contar para teus filhos? Que eu não desisti do meu sonho. E ele deu certo. E eu pedi ajuda. Peça ajuda, filha. Peça ajuda, filho. A gente não tá sozinho. É legal saber disso, porque eu costumo falar, para fechar esse episódio, que o ambiente que você está define o lugar que você consegue chegar. Muitas vezes a gente vai na força do braço, a gente vai na força do esforço, e sim, isso é necessário. O exemplo que a gente teve dos empresários aqui é que todos eles trabalharam muito, né? Ninguém aqui falou que empreender é fácil e nem que o resultado vem de maneira caindo do céu, mesmo com Deus abençoando sempre e muito, né? Só que a ideia de hoje foi ter um bate-papo real com um empresário da economia real, trazendo desafios reais e de pessoas com, às vezes, ações simples, com novas visões, execuções práticas, conseguiram uma nova visão e gerar um novo dinheiro. Um aspecto que eu queria é parabenizar vocês primeiro pelo resultado que vocês vêm tendo. Para mim é motivo de muita alegria, de muito orgulho. 2, agradecer a interação que a gente teve aqui nesse bate-papo. Eu queria uma salva de palmas de vocês para essa galera que esteve aqui. Não é simples, não é fácil gravar um podcast ao vivo, e foi ao vivo. Sem briefing, ninguém sabia que ia estar aqui, mas a oportunidade ela surge quando a gente já está preparado para ela. Tinha uma analogia quando eu era executivo da AstraZeneca que eu falava assim, promoção é feito cinema. Você paga primeiro, consome depois. E a maioria dos empresários, às vezes, quer o sucesso feito restaurante. Quando o meu negócio crescer, quando eu faturar tanto, aí eu vou fazer isso. Ele não entende que o negócio dele só chega até onde ele consegue levar. Então, antes de ser o empresário que tem uma empresa de 10 milhões, precisamos ser o empresário de 10 milhões. E eu posso falar, gravando mais de frente para vocês, que eu tenho muito orgulho da comunidade e do clube que a gente constrói. Esse é um clube que tem um propósito muito claro, gerar novo dinheiro para os negócios no Brasil, aumentar a recompensa dos empresários brasileiros e, sim, fazer uma diferença no futuro, na nossa família e no nosso país. Obrigado por vocês ficarem comigo durante esse episódio, além dos 2 dias que a gente está junto. E você que está assistindo esse podcast, deixa eu te falar uma coisa. Existe um ambiente que cuida do teu negócio e que gera novo dinheiro. E esse ambiente é New Money. Até o próximo episódio, próxima segunda-feira, 7 horas da manhã.